Meu nome é Luna Rubi, sou psicóloga, terapeuta holística e cartomante por profissão e paixão. Desde a minha infância sou completamente interessada e fascinada pelo mundo do esoterismo e tenho estudado os mais diversos assuntos que envolvem o uso de oráculos e o poder da intuição. Agora que vocês já me conhecem, vamos conhecer também um pouquinho mais sobre as origens, as particularidades e os mistérios desse baralho, antes de nos aprofundarmos mais nos encantos dos simbolismos das suas cartas. Neste módulo falaremos sobre a sua história, as suas diferenças e semelhanças em relação ao tarô e como obter o melhor resultado nas leituras, harmonizando tanto seu caráter divinatório quanto terapêutico. Esse módulo também é extremamente importante por nos trazer a ética nas nossas leituras e nos observarmos para não constranger sem querer o cliente e deixá-lo inseguro ou fechado diante de nós. Aqui também destacaremos a importância do cuidado em transmitir a interpretação das cartas sem emitir conclusões finais, que apenas o consulente deve construir por si mesmo. Finalizamos com uma aula importantíssima, que é a de auxiliar o consulente na elaboração do seu questionamento da forma mais clara e objetiva possível, para que assim ele também receba as respostas direcionadas ao que deseja saber. Ufa, é muita coisa importante e essencial para então sim começarmos a conhecer cada lâmina e as diferentes opções de tiragens. Então, vamos começar. E eu começo te perguntando: você sabe de onde vem o baralho cigano? Será que realmente foram os ciganos que o inventaram? Então, antes de aprendermos a desvendar os segredos dessas cartas enigmáticas, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua história e curiosidades. Vamos lá! O atual conjunto de cartas, popularmente conhecido como baralho cigano, possui na realidade a sua origem em uma fonte bem menos mística do que pensamos. Embora hajam muitas versões sobre a sua origem, iremos abordar nesta aula o seu contexto histórico e documentado. É difícil de imaginar, devido ao contexto atual de sua utilização, como um oráculo repleto de mistérios, carregado de simbolismos e com uma notável precisão para a previsão dos acontecimentos, que essas cartas originalmente tenham sido desenvolvidas para serem utilizadas de forma lúdica, como um simples jogo de tabuleiro, daqueles que nós avançamos ou retrocedemos as cartas conforme a nossa sorte nos dados. E essa recente descoberta histórica retira inclusive a sua procedência das mãos da famosa Madame Lenormand, de quem falaremos um pouco mais à frente e pela qual esse baralho é também bastante conhecido. O real autor dessas 36 cartas foi Johann Caspar Hechtel, que jamais imaginou que as suas cartas lúdicas se transformariam posteriormente em um dos mais famosos oráculos utilizados na atualidade, até porque ele morreu apenas alguns anos depois de inventá-lo. O jogo do qual faziam parte se chamava o Jogo da Esperança e foi lançado em Nuremberg, na Alemanha, em 1798. Mas como um jogo de lazer pode ter se transformado num oráculo? Por pura estratégia de marketing. E para entendermos essa estratégia, precisamos antes falar de Mademoiselle Marie-Anne Adelaide Lenormand, mais conhecida por nós como Madame Lenormand, uma famosa cartomante francesa do século XIX. Apesar de ser atualmente mais conhecida por ser cartomante, Madame Lenormand também era astróloga, quiróloga, numeróloga e trabalhava com artes alquímicas, além de possuir conhecimentos sobre geomancia, cabala, ervas, flores e, enfim, talismãs que utilizava em suas consultas oraculares. Isso, inclusive, era uma grande inovação e fazia um grande diferencial também nas suas consultas, o que fez com que ela tivesse grandes procuras por suas previsões. A sua importância e fama foram obtidas por meio das previsões que ela realizava para as figuras ilustres da sua época, inclusive o próprio imperador Napoleão Bonaparte e sua esposa. Tais questões não passaram despercebidas e muitos desejavam compartilhar dos seus conhecimentos e ter acesso às suas cartas, embora o pouco que ela deixou registrado foi descoberto apenas décadas após a sua morte. E foi se aproveitando desse interesse popular e dessa lacuna deixada pela morte de Madame Lenormand que a editora do Jogo da Esperança resolveu reformular as suas cartas e atribuir a autoria a essa
Grande Cartomante, rebatizando-o para Petit Lenormand. Dessa forma, o jogo lúdico se transformou em um misterioso oráculo procurado por todos, que fez com que o interesse por ele, logicamente, crescesse muito mais, assim como as suas vendas. O que ajudou ainda mais a popularizar foi o seu baixo custo, facilidade de interpretação das cartas, sem te exigir grandes conhecimentos prévios ou dons mediúnicos. O jogo permaneceu com as suas 36 cartas originais, modificando apenas os naipes, cujos originais alemães foram substituídos pelos franceses, que são os que nós adotamos hoje em dia no nosso baralho comum. Mas onde entram os ciganos então nessa história, né? Faz parte da cultura e da tradição cigana a arte da adivinhação como uma forma de obtenção de renda pelas mulheres. Esse novo oráculo, que era acessível financeiramente, fácil de transportar, o que é muito importante para um povo que é nômade, se apresentou então como mais uma opção lucrativa para a adivinhação, e ele poderia ser então incorporado ao trabalho junto às leituras de mão e das borras de café tradicionais. A fama do baralho da Madame Lenormand, unida à associação das ciganas como exímias leitoras da sorte, auxiliou na divulgação desse novo oráculo, assim como a sua expansão a outras partes do mundo. Por isso, no Brasil, onde esse imaginário sobre os ciganos continua muito vivo e forte, o Petit Lenormand também ficou conhecido como baralho cigano. Para que vocês possam comparar as cartas originais do Jogo da Esperança com o atual baralho cigano, eu vou colocar aqui para vocês as diferentes figuras dos baralhos. Muitos também chamam o baralho cigano de tarô cigano. Isso, contudo, já vou adiantando, é um grande equívoco, já que o baralho de tarô e o baralho cigano possuem características muito diferentes. Alguns chegam, inclusive, até preconceito mesmo com o baralho cigano, alegando que ele é muito mais simples, que por isso ele não é tão efetivo quanto o tarô. Mas será que é isso mesmo? Afinal, quais são as diferenças, quais são as semelhanças entre esses dois baralhos? Qual deles é o melhor? E é isso que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Te espero lá para responder essas questões.